Oi pessoal, tudo bem? Você já olhou para o seu queixo ou para a sua mandíbula? Muitos pacientes envelhecem nessa região e precisam de tratamento. Então me acompanhe aqui que eu vou explicar para vocês como que isso funciona. Eu sou a doutora Magna Felca, sou cirurgiã plástica e estamos aqui no nosso papo de plástica, perguntas e respostas. E a gente tem muitos pacientes que envelhecem essa região, principalmente o pescoço, e não percebem que esse envelhecimento está relacionado com a estrutura do terço inferior da face. A gente divide o rosto em 3 terços, ou seja, em 3 partes: terço superior, terço médio e terço inferior. O terço inferior ele acopla a região da mandíbula, a região do queixo e a região do lábio. Tem pacientes que têm essa região muito projetada e tem pacientes que têm essa região muito retraída. Se a gente tem uma desarmonia no terço inferior, a gente pode envelhecer esse paciente ou deixar esse paciente com cara de bravo, ou esse paciente tem uma região muito flácida e parece que está mais envelhecido. Então, o ideal é que a gente tenha uma proporção do terço inferior com o terço médio e com o terço superior. Então, quando a gente fala em harmonização, a gente tem que avaliar todos esses terços para a gente ter um bom contorno facial. Tem pacientes que às vezes chegam para mim se incomodando do nariz, achando que o nariz está muito grande. E a hora que a gente vai ver no perfil, o nariz ele pode até ter uma giba, até ter um ossinho, uma cartilagem que precisa ser retirada. Mas em alguns pacientes o queixo está muito pequeno. E se esse queixo está pequeno, está retraído, o nariz fica mais evidente. Claro, pode ter indicação de operar o nariz, mas nem sempre. Às vezes a gente pode trabalhar o terço inferior para melhorar esse contorno e o paciente pode até parar de se incomodar com o nariz. Então é importante que a gente avalie essa harmonia do terço inferior com o terço médio. Tem pacientes, por exemplo, que tem essa região da maxila, aqui a gente chama maxila, aqui a gente chama mandíbula. Essa região da maxila também, ou muito projetada para frente ou retraída para trás. Se eu tenho uma retração dessa área, isso também vai ficar para trás e o nariz vai ficar sem suporte, ele não vai ter onde apoiar. Então o nariz cai, ele fica com a ponta para baixo. E eu atendi essa semana 2 pacientes com o nariz caidinho, querendo operar o nariz. E na verdade elas não tinham indicação de operar o nariz, elas tinham indicação de avançar a maxila, ou seja, esse osso trazer para frente, para reposicionar esse perfil. Claro que essa avaliação, além do cirurgião plástico, deve ser avaliada por um cirurgião bucomaxilo, que é quem faz essas cirurgias, que o nome científico dessas cirurgias de trazer maxila para frente ou para trás, o osso da mandíbula para frente ou para trás, chama cirurgia ortognática. Se você nunca ouviu falar, então depois dá um Google. Nessa situação, tudo bem vocês darem um Google. Procura lá sobre cirurgia ortognática, que você vai ter uma ideia melhor do que é isso, tá? Mas é importante a gente avaliar o perfil. Eu tenho pacientes que não têm intenção de fazer uma cirurgia ortognática, ou que estão com a região dentária quase certinha. Ficou uma diferença pequena, já usou o aparelho e fez uma adaptação dos dentes, quando tem, por exemplo, o queixo para trás. E a gente pode fazer preenchimento dessa área também. Então, a gente tem pacientes que a gente trata o ângulo da mandíbula, o corpo dela e mento, que é o queixo, trazendo essa harmonia de volta. Então, se eu tenho um paciente com o queixo para trás, eu posso projetar esse queixo, melhorar essa harmonia e eu posso, inclusive, preencher um pouquinho de lábio. Quando eu preencho o lábio, eu também melhoro esse perfil. A gente fala que tem uma linha. Se a gente pegar a pontinha do nariz, a gente até já falou disso em uma live aqui. E a pontinha do queixo, o lábio, ele pode encostar mais ou menos nessa reta. Quando ele não encosta, eu posso também projetar esse lábio com preenchedor. Fica muito interessante a gente fazer essa harmonização dessa área, tá? Então, se você nunca olhou para o seu queixo, nunca imaginou que isso pudesse ser feito, dá uma olhadinha no seu perfil, avalia se seu queixo não está muito para trás, se aqui não está havendo um apagamento. É comum com o envelhecimento, mesmo quem tem essa região do queixo e da mandíbula no lugar, com o envelhecimento a gente vai perdendo esse contorno, começa a aparecer isso aqui que a gente detesta, que chama jaw, e isso perde o contorno. Então a gente pode, mesmo em pacientes que tenham esse ossinho no lugar,
melhorar essa condição da mandíbula, trazendo um melhor contorno. Então a gente pode preencher nessa região posterior, a gente pode preencher nessa região mais anterior e até o queixo, tá? Então o terço inferior, ele conversa muito com as outras áreas do nosso rosto e é super importante pra gente ter uma harmonia facial. Ficou entendido, pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, falando um pouquinho do terço inferior da face, do queixo, da mandíbula e também como que isso conversa com o terço médio, por exemplo, da face e quanto que é importante na harmonia facial. Espero que vocês tenham gostado, a gente se vê aqui nos próximos vídeos, não esqueça de deixar a sua curtida aqui pra gente. Até!